A palavra de Deus nessa tarde, ela está lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, a qual Pedro, ele nos dá um exemplo de ser cristão. O que é ser cristão? Como nós cristãos devemos agir, devemos estar na presença de Deus. É de qualquer jeito? Não. Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele nos ensina, ele vai dizer através da palavra de Deus, a qual ele nos compara como um terreno a qual vai ser construído. O terreno, quando ele vai ser construído, ele é limpo, ele é tirado todas as impurezas, para dali ele receber o alicerce, para ele ser construído uma casa, um apartamento, enfim, o que ele for construído, primeiro ele tem que ser limpo, ele tem que ser carpido, depois ele vai ser tirado todo aquilo que vai prejudicar a construção, para daí ele receber a construção. Então não é diferente na nossa vida cristã. É igual ao terreno, porque nós como cristãos, nós temos que nos limpar, nós temos que nos moldar, nós temos que estar preparado para receber a presença de Deus na nossa vida, porque a presença de Deus, ela não vem sobre a nossa vida de que se nós tivermos de qualquer jeito, não. Nós temos que estar o quê? Preparado para receber a palavra de Deus. Olha o que é que diz o apóstolo Pedro no capítulo 2, no versículo 1 de 1 Pedro. Ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de inveja e de toda sorte de maldição. Então, olha o que é que o apóstolo Pedro, ele fala para nós nessa tarde. Para nós sermos cristãos de verdade, para nós receber a presença de Deus na nossa vida, nós temos que estar despojados de quê? De toda sorte de maldade, de dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda maldade no nosso coração. Se nós não nos limparmos, meus irmãos, se nós não estivermos limpos, para que nós possamos receber a presença de Deus na nossa vida, nós não vai a lugar nenhum. No versículo 2, ele diz assim: despojando ardentemente como criança, recém-nascida e genuíno leite espiritual. Ele diz o quê? Desejai ardentemente como criança o recém-nascida, o genuíno leite. Quer dizer, ele está dizendo para nós o que nessa tarde? Que nós temos que desejar, como a criança, ela recém-nascida, ela anseia a tomar o leite materno, assim tem que ser nós. Nós temos que ser como criança. Para quê? Para que nós possamos receber o leite, o genuíno do Pai, e ele fazer o quê? Nós crescer. Porque se nós não estivermos, meus irmãos, preparado, se nós não for como criança, como pode o Espírito Santo de Deus pousar sobre as nossas vidas, se ele diz que ele não faz morada em templo sujo? Então nós devemos o quê? Nessa tarde nós devemos nos olhar, nos examinar, porque a palavra de Deus diz: examine o homem a si próprio. Ele não pede para que eu examine ninguém, ele não pede para que você examine ninguém, não. Ele diz: examine o homem a si próprio. O que é que você está fazendo? O que é que você está praticando para que você receba a presença de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não repousa em qualquer lugar, não, meu irmão. A casa tem que estar limpa, a casa ela tem que estar despojada, a casa ela tem que estar ornamentada, para que o Espírito Santo de Deus ele entre e faça a morada, porque é isso que Pedro ele nos diz. Ele vai nos dizer mais assim no versículo 3: se é que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você tem a experiência, se você já teve a experiência com o Senhor, você sabe que Deus é bom a todo tempo. Então, se você nunca teve, se despoja, meu irmão, se alimpa e busca a presença desse Deus, a qual é tão maravilhoso. É tão bom, meu irmão, ter a presença de Deus nas nossas vidas, porque a dificuldade vem, a luta vem, mas se nós tivermos Cristo, nós vence todas elas. Porque a gente está vendo aí a situação a qual está vivendo o mundo. Quem tem Cristo está sofrendo, mas está sofrendo alegre, sabe? Porque ele tem força para enfrentar as lutas.
E quem não tem Cristo está padecendo, meu irmão. Então, nessa tarde, nós fazemos esse convite todo especial a você que não ainda conheceu a Cristo, que conheceu Cristo, como disse Jó, de ouvir falar. Conheça a Cristo e tenha a vontade, tenha o desejo de conhecer a Cristo, quem Cristo é de fato e de verdade. Porque quando você conhece a Cristo de fato e de verdade, você vê o que Ele tem a te oferecer, porque Ele disse: eu é que sei o que pensamento tem a vosso respeito. Eu que tenho o melhor para te entregar. Então, deseja, meu irmão, como a criança, ela deseja ser alimentado pelo leite genuíno da mãe. Tenha esse desejo você também nessa tarde, a conhecer esse Cristo e se alimenta do leite genuíno de Cristo para você ter o crescimento, porque é isso que Pedro, ele diz para nós nessa tarde. Então busque, tenha força, se levante da onde você está e busque esse Deus e você vai ver. Glória Mas a para Deus. que você receba o leite materno, o leite genuíno, primeiro se limpa e busca a Deus nessa tarde. É que eu peço a você encarecidamente. Se levanta desse sofá, se levanta dessa cama, tem ânimo, meu irmão. Busca a Cristo porque Ele está do seu lado. Amém, povo de Deus? Amém. Essa é a Glória a palavra do Deus. coração de Deus para o seu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória